Olá! Você, mulher, o que sabe sobre menstruação? Ciclos, hormônios e efeitos. Como orientar nossas crianças sobre esse assunto? Quais as principais dúvidas das meninas na menarca? Mães e pais, vamos falar sobre educação menstrual. Esse é o Mãecast, trazendo ainda mais informação e orientação para você. Eu sou a Nanda Leite, mentora de famílias. Vem comigo! Ela é mãe do Joaquim e da Flora, empresária, escritora e professora universitária há 7 anos. Autora do livro A Mamãe Sangra, o primeiro livro infantil sobre a menstruação no mundo. Seja bem-vinda, Cláudia Pacheco. Obrigada. Obrigada a você. A gente tá engraçado, né? Que antes de começar, a gente fica assim... E quando fala, seja bem-vinda, fica séria. Obrigada, viu, pela tua disponibilidade, atenção, tudo, né? Foi, assim, uma loucura, mas a gente, assim que dá certo, eu acho que as coisas têm que ser assim, um pouco, né? Senão, se a gente programa demais, planeja demais, organiza demais, fica Não tudo... é vida de mãe daí, né? É, fica Acho tudo que não demais. funciona na vida de mãe esse E quando planejamento. encaixa, Aí vai. aí vai. A gente vai trazer um tema que eu acho que é bem polêmico, porque as pessoas não falam muito disso. E eu falei, caraca, a gente tem que levar esse tema, porque é muito importante que os pais tenham orientação e informação de como fazer, como falar, o que falar. Então, eu queria que você já falasse o que é educação menstrual. Educação menstrual é você colocar na vida da criança, no dia a dia da criança, a menstruação, que faz parte aí de pelo menos 50% da população, né, adulta. E assim, faz parte da vida dessa criança, né? A criança, se ela souber da onde ela vem, se você colocar ali, né, a gestação e tudo mais, por mais que seja uma adoção ou qualquer outro tipo de maternidade, paternidade, essa criança, ela veio de uma gestação e só existiu a gestação por conta de uma menstruação. Então, ela é muito presente na nossa vida, mas ela é muito escondida também. Muito. Né? Se a gente passar ali, sair com as amigas, hoje você me falou, eu vou sair com as amigas, né? Se você sair com as amigas, sair ali em 5 mulheres, uma delas vai estar menstruada, né? Mas a Sim. gente não vai saber, porque a gente não fala sobre isso, né? Se a gente vai em algum lugar, num trabalho, numa palestra, no médico, às vezes a pessoa está menstruada, mas é sempre um tabu, né? A gente não fala sobre aquilo. Então, é importante para a menina, para saber que as mulheres passam por isso, para que ela provavelmente vai passar por essa questão, e para os meninos, para que eles saibam acolher, para que eles saibam respeitar, para que eles saibam se orgulhar de um corpo feminino, né? Então, quando o menino ele tem essa noção do que é a menstruação, para que serve a menstruação, do poder que ela tem, né? Que todo mundo veio por dentro de um corpo que menstrua, todo mundo veio por dentro de um corpo de uma mulher. E ele ter esse olhar, né, para esse corpo, de respeito, né, de honra para esse corpo, eu acredito que as coisas podem mudar. Sim, acredito nisso também. Eu acho que a educação não é só a menstrual, né? É a educação já para as crianças no geral, a educação financeira, a educação sexual. Eu acho que tudo isso tem que ser dito e falado o tempo todo para que a gente possa repassar a orientação para os nossos filhos da melhor maneira possível, né? De uma maneira respeitosa, que até na idade da criança, né? Conforme a idade, o que dá pra gente explicar e o que não é ideal para que ela saiba naquele momento. Sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua história com a menstruação antes da gente entrar na parte da orientação. Só deixa eu... Eu tô ouvindo eu falar. Não tem problema? Não vai ficar eco depois? Ó, você tá se ouvindo falar? Não. Não? Eu tô ouvindo eu falar tudo aí. Tá, tipo, ecoando, sabe? Mas não tem... Não? Tá. Eu tava ouvindo eu falar. Sabe quando você tá falando bem alto, tá ouvindo? Sim. Mas não dá nada. Pode deixar, tá, Fábio, essa parte. Não precisa cortar, não. Então, vamos voltar um pouquinho. Como que é a relação, né? A tua história com a menstruação, antes da gente entrar na orientação. Eu acho legal falar isso, assim, essa pergunta, porque as pessoas acham que porque eu trabalho com menstruação, que eu falo disso, eu sempre gostei, né? É uma coisa que tem uma relação. Tem muita gente que fala assim, é porque você acha que a menstruação é sagrada, né? E eu até tiro sarro, assim, que eu falo assim, se a pessoa falar que o café é sagrado, a cervejinha é sagrada, ninguém liga. Mas se falar que o sangue da menstruação é sagrado, meu Deus, as pessoas têm Sim, tipo, um ai, reboliço, aham. né? E não vim desse lugar, assim. Eu vim de um lugar onde eu menstruei com 9 anos, muito cedo. Eu não sabia absolutamente nada daquilo, 9 né? 9 anos. anos, Meu muito cedo. Deus. E Bom, é eu com uma. 11
São também ali, é crianças. criança. Aham. E assim, é familiar, né, genético. Então, assim, minha mãe menstruou com 10 anos, minha irmã com 10 anos, eu com 9 anos. Minha sobrinha depois também. E a minha sobrinha, ela tem um caso de diabetes também. Que ela vem, eu não sei qual é o tipo, mas quando menstrua, a menina começa a ter diabetes. Então, tudo assim, a gente precisa preparar esse lugar, né? E que Sim. não aconteceu comigo. Então, eu tinha 9 anos, o meu pai que veio falar comigo, e na melhor das intenções, ele falou assim que a partir daquele momento eu poderia ser mãe. E foi horrível. Meu Porque eu tinha 9 Deus. anos. Sim, tipo, oh, Ele quis eu não dizer sei o assim que de que uma tá forma acontecendo com o meu bonita. corpo. Será que eu me machuquei? Será que tem É, tantos tabus a serem sim. quebrados antes de qualquer coisa que falar pra uma criança de 9 anos que vai ser mãe? Exato, porque Né? tem essa coisa assim do que a menstruação ela serve para maternidade, né? E Sim. é muito desafiador, porque na verdade, com 9 anos ninguém quer ser mãe, com 13 anos ninguém quer ser mãe, né? É. Então, eu nem sabia como eram feitos os bebês, então eu achava que a qualquer momento eu poderia ser mãe. E aí, Nossa. quando eu tinha 12 anos, eu comecei a ter muita dor. Eu suava muito na época da menstruação. Era muito desafiador ir pra aula. Com 14 anos, eu comecei a desmaiar na escola, Meu Deus, de de dor, de cólica. cólica. E eu não fui no ginecologista. Quando a minha mãe levou, foi outro trauma, assim, porque o ginecologista, eu parei de menstruar um tempo. E a ginecologista disse que eu podia estar grávida, assim. E eu era virgem, a minha mãe disse que eu era virgem. Ela disse, ai, não dá pra confiar nas meninas e Meu tudo mais. Deus. Foi horrível. Confusão. É, Imagina. pessoas despreparadas, né? E a gente tem pessoas Total. despreparadas em todos os lugares. A gente tem Sim. professores despreparados, a gente tem médicos despreparados. Claro que a gente tem professores maravilhosos, médicos maravilhosos, Uhum. enfermeiras maravilhosas, mas a gente tem muito despreparo, principalmente na área menstrual. E aí eu comecei a me medicar, automedicar, né? Via as propagandas na televisão, então eu tomava lá os medicamentos que apareciam e para parar a dor. Então, quando eu começava a ter aquela dor que enraizava pelas pernas, assim, eu já começava a tomar remédio. E assim foi até os 20 e poucos anos, 27 anos, quando eu resolvi ter filho, né? Eu falei, eu casei com 26, com 28, na verdade, ali eu comecei a fazer os exames para saber, né, se estava Uhum. tudo certo. Por quê? Eu sabia que tinha alguma coisa, porque foram muitos anos tomando anticoncepcional, tomando remédio para dor, né? E eu menstruei com 9 anos. Então, era muito cedo, né? Então eu tinha aquele medo, assim, sempre ficava será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E quando eu fui no médico, realmente eu tinha endometriose, ovário policístico, mioma e útero retrovertido. Então, isso que me causava muita dor, né? Então, as meninas Sim. até, algumas pessoas falam assim, mas aqui você fica com esse discurso de que menstruar pode ser bom ou pode ser, né, normal, mas tem gente que passa muita dor. Mas quando a gente fala de educação menstrual, a gente também tá prevenindo que isso aconteça. Porque quando a gente esconde essa dor, quando a gente não mostra o que é que tá acontecendo com o meu corpo, a gente, inclusive, deixa de procurar ajuda para aquilo que não é comum. Não Sim. é normal a gente sentir dor todo mês. Não. Não é normal. Tem que ter um acompanhamento, né? Médico, nutricional, né? Psicológico. Vários profissionais podem trabalhar com a educação menstrual e buscando esse conforto menstrual, né? Sim. Tem uma síndrome também que agora já está sendo falado mais, que na pré-menstruação existe a depressão pré-menstruação. Então, porque os hormônios mesmo, é hormonal, baixam demais e se a pessoa já tem alguma propensão, ela vai vai passar uma TPM, assim, mais desafiadora. E se a gente não falar que na TPM baixam os hormônios, o que que acontece? Eu tenho vontade de ficar mais quieto, eu não quero fazer as coisas. E a gente tem que manter essa rotina que não é feita para nós, né? Essa rotina de todos os dias, Sim. horário do dia, não sei o quê, as tarefas que a gente tem, ele não é feito para mulher. Porque a gente simplesmente não consegue ter essa rotina, né? A gente baixa o hormônio, aumenta o hormônio, abaixa o hormônio, aumenta o hormônio, e isso não vai ter uma linearidade, né? A mulher é cíclica, né? Então, se a gente vive todos os ciclos intensamente, a gente não dá tempo de digerir o que o nosso corpo tá pedindo que a gente faça. Isso. E a gente faz ao contrário, a gente faz tudo e manda pra dentro do nosso espiritual, do nosso emocional, do nosso físico e não quer saber.
Então, o estresse aumenta e a gente é movida a hormônios, né? É, Nós temos efeitos, causas que o nosso corpo pede descanso, pede aquele momento de introspecção, né? é. E Não pede um é momento todo de momento de extravasar expansão. também, É, né? exatamente. Porque Então, mulher é assim, né? é, Essa potência. Então, a sim. gente gera vida, a gente tem isso dentro da gente o tempo todo. Isso é o autoconhecimento, a É. gente saber em que momento a gente deve fazer isso relacionado a essa parte biológica também. Isso. E nisso que a gente vai falando com os nossos filhos. Nesse, É. olha, filho, hoje eu não tô bem, hoje eu preciso ficar um pouquinho mais quieta. Lá em casa, assim, então, quando eles acordam, fico sozinha de manhã, né? Tenho 2 filhos, a Flora e o Joaquim. E quando eu acordo de manhã e falo assim, ai, vamos tomar café sozinhos. Aí ela pergunta, você tá sangrando, mamãe? Porque Ai, já meu sabe que Deus. eu tô mais cansada, eu não quero Sim, fazer as coisas, sabe? Desçam, façam as coisas de vocês, porque eu estou precisando ficar um pouquinho mais quieta, mais sozinha, né? Então, isso também é educação menstrual e ela não serve só para criança, ele serve para nós também, né? De colocar o nosso limite, né? A gente estava conversando antes de entrar no ar, né, sobre o Maio Furtacor, que vocês vão falar aqui no sim, podcast. E a questão da saúde mental, ela também pode ser acompanhada pela saúde menstrual, né? é. Porque assim, se eu respeitar o meu ciclo, se eu entender que realmente nesse momento eu não tenho disposição, não tenho força, não tenho hormônios para fazer aquilo que estão me exigindo, e eu conseguir colocar um limite, claro que a gente está falando de uma realidade que às vezes, né, eu trabalho fora, eu tenho que fazer todo dia a mesma coisa e tudo mais. Mas assim, avisar seus colegas de trabalho, seus filhos, as pessoas que trabalham com você, tentar se respeitar, né, o máximo que puder. O que tarefas que me custam quando eu estou menstruada, por exemplo. Quando eu estou menstruada, por exemplo, eu não consigo carregar meus filhos no colo. Né? Então eu falo pra eles: "A mamãe tá sangrando, se eu levanto vocês, eu faço força, sai mais sangue". Não gosto, eu não gosto dessa sensação. Sim, Então eu estou sangrando. Será que hoje você pode ir de mão dada comigo? E eles se respeitam, porque a criança, ela tem esse ímpeto de respeito, né? sim. Ela já respeita as coisas, assim, então, falar com ela, você é uma pessoa muito importante para o seu filho, então falar sobre você para o seu filho é também demonstrar o quanto a gente pode se amar, né? A gente fala muito assim de ensinar o filho a se amar, a se respeitar, né? A não dividir aquilo que não quer, a não fazer, não dar beijo quando não quer. E como a gente faz isso com a gente mesmo, né? Exato. Porque a gente ensina pelo exemplo. Primeiro é você. Você tem que ensinar como você se ama, como você se comporta, qual a sua atitude, o que você fala, o que você faz. Você é o exemplo, eles só agem por imitação. Exato, Não adianta eu ensinar o respeito pro meu filho se eu não me respeitar, exato. se eu não souber o meu limite, né? É. Então, eu falar que eu tô cansada, que eu tô brava, que eu Uhum. tô, né, assim, as crianças não vão entender a palavra estressada, É. mas talvez se você demonstrar em forma da cara que você fizer, do jeito que você estiver agindo, como que é, mostrar de repente em um livro que é uma emoção, existe a roda das emoções, os livros das emoções, tudo isso ajuda a criança a entender o que é o sentimento. E muitas vezes a gente não fala para as crianças o que a gente está sentindo e transborda isso através da impaciência. Né, essa falta de limite com a gente mesmo traz isso. Porque a gente não quer estar naquele lugar, não quer estar fazendo aquela tarefa, não quer demonstrar nada para a criança, porque a gente não quer ser vulnerável, frágil. E ao mesmo tempo que você fala de tudo isso, né, dessa potência que é o feminino, da mulher, do que a gente tá mostrando respeito para os nossos filhos através dos nossos limites. É. E é isso. Se Sim. amar é isso em primeiro lugar e depois ensinar o que é o amor. Exatamente. Eu vejo isso assim, eu tenho filha menina, acho que depois que ela Menina e nasceu, assim, menino, para você, você é, tem, né, tenho as as 2 opções. polaridades. E quando a Flora nasceu, ela mostrou pra mim isso, assim, que eu falava assim: "Meu Deus, eu preciso mostrar pra ela, assim, que por mais que seja o maior amor do mundo mesmo, assim, eu amo demais meus filhos, né, eu acredito que todas, né, pelo menos grande parte das mulheres amem seus filhos muito, a gente precisa dizer pra eles assim: "Nem o amor é mais importante que eu". Né, então assim, olha, eu estou assim, o meu corpo é assim, ao mesmo tempo que tem as coisas boas também, né. Sim. Ela sempre fala pra mim assim, ela fala desde quando ela usava fralda ainda: "Ih, não tem sangue na minha fralda?" Ela dizia quando eu ia trocar, ela dizia: "Ih, mas não tem sangue na fralda?" Eu falava: "Não filha, vai demorar muito", mas porque ela queria aquele sangue, assim, porque eu também digo as coisas boas. Por exemplo,
Eu acordo e falo assim: nossa, a mamãe tá muito criativa hoje. Vamos fazer uma brincadeira com tinta? Vamos fazer uma brincadeira de recortar? Vamos fazer uma brincadeira de correr? Hoje a mamãe tá cheia de energia. Vamos fazer alguma coisa assim? Pra eles entenderem também que tem a parte que realmente o meu corpo tá assim, na sua potência máxima, tô cheia de criatividade. Eu levo eles no parque, faço coisas, lancheira, né? A lancheira de quando a mamãe tá ovulando é assim, lancheira toda colorida, cheia de coisa, né? Pra mostrar também que, sim, o meu corpo, além, claro, de ele ficar cansado, dele ficar exausto lá na parte da TPM, quando eu tô sangrando, depois que passa essa parte, eu tenho muita energia, tenho muita criatividade, né? Porque senão a gente também acaba mostrando só a parte Ruim. ruim da coisa. Para eles é interessante essa dualidade, né? A mulher, ela tem isso. A gente tem essa dualidade o tempo todo. Não é que a gente, né? Claro, existem casos, né? Que a mulher, ou ela tá no céu, ou ela tá no inferno, ou ela tá. Não é que é isso. É porque a gente tem que saber trabalhar o que tem dentro da gente. E muitas vezes está relacionado aos nossos hormônios, está relacionado ao nosso corpo, ao nosso físico, ao nosso espiritual, ao nosso emocional. E para juntar tudo isso é muito difícil. Então, você tem que ir trabalhando dia a dia o teu autoconhecimento, saber com quem você está lidando naquele momento. Quem é a mulher que está dentro de você hoje? Se é a mulher criativa, se é a mulher que precisa descansar. Então, é a gente trabalhar isso para que não interfira nas outras coisas, né? Na educação dos nossos filhos, que às vezes você precisa estar presente e você faz o quê? Você está estressada, você está cansada, você está sem falta de paciência e tudo, e ali você está demonstrando uma pessoa que você não quer. Então é mais fácil você impor o limite com respeito e se recolher do que você simplesmente, né, agir dessa forma. Claro que para outras mães que são solo, eu não tenho com quem deixar, eu não tenho como fazer, eu não tenho. Então, achar outros mecanismos, outros recursos que sejam ideais para aquele momento. Ter uma rotina adequada, fazer, né, com que as crianças durmam mais cedo, para você ter o seu autocuidado, o seu momento. Isso é para todas as mulheres, mas a grande maioria das mães que são solo, elas falam, mas eu não tenho, mas eu não consigo. Como que a gente faz, né? Sim. Com essa questão da rotina. Então, tem que ter muito mais rotina do que uma mãe que tem uma rede de apoio maior. Sim. Com pai, com mãe, com babá, com vó, com todo mundo. E a gente entrando nessa parte, voltando um pouquinho que você falou da endometriose, eu passei por isso, né? A educação menstrual, para mim, era um tabu. Eu não tive isso com a minha mãe, até porque ela também não teve esse tipo de informação. Então, não foi culpa dela sentar e conversar, ó, você vai menstruar, acontece isso, isso, aquilo. Não, nunca existiu. Mas eu passei por muitos momentos de dores. Eu tenho endometriose grau 2, então é um problema crônico, uma doença autoimune, inflamatória, que inflama todo o corpo, né? Que os hormônios ficam lá em cima, a gente não sabe nem como lidar com a dor que a gente sente, mas a gente acha que é normal porque a gente tá menstruando. Exatamente. Então, essa era a primeira desinformação que eu tinha, né? Naquele momento. Depois eu descobri, nossa, foi um baque, porque eu falei, meu Deus, como que eu nunca soube disso antes? Sim. Então, hoje a gente poder falar abertamente que para as mulheres que não é normal sentir dor é muito maravilhoso, né? É educação menstrual. Exato. É educação menstrual, assim, de saber, assim, tem paciente que chega, eu trabalho com ginecologia natural, né, então tem paciente que chega e fala assim, eu tô tendo cólica durante a ovulação, tem alguma coisa errada com o meu corpo. E não tem, né? Você trabalha? MOB. Que é isso? Método de ovulação Billings? Não. Não. É um outro método. Na verdade, assim, eu trabalho mesmo com a sabedoria indígena, trabalho com sabedoria popular, né? Que legal. Eu conheço esse método, não com esse nome. É que você falou ginecologia natural, me veio na cabeça o MOB, que é o método que eu conheço de... Já falaram muito, não sim. é tabelinha, mas é como se fosse. É para Sim. você utilizar o que o seu corpo tá naquele momento. Sim, né? observar o muco e tudo Isso. mais. Já li sobre, assim, é muito bacana. Mas não existe nenhum método, não trabalha com nenhum método. E aí as meninas falam isso, né? Ai, nossa, eu tô com cólica durante a ovulação, tem alguma coisa errada. E não tem nada errado, né? Porque quando você ovula, o corpo realmente tá liberando, né? Um corpo ali diferente e tudo mais. E você vai sentir, pode sentir, como se fosse gases, inclusive, nos dois ovários, né? E você saber onde ficou o ovário, qual deles ovulou, né? Eu lembro que quando eu fiquei grávida do Joaquim, aí eu já tava com essas coisas naturais e tudo mais. E que eu fiz esse tratamento todo natural pra engravidar, né? Não tomei nada, assim, e deu certo. E aí, quando eu fui fazer o primeiro exame, né? E aí, ele falou assim, eu vou ver se tá tudo bem com os seus ovários, né? Você pode sentir um leve desconforto. E aí, eu falei pra ele, eu ovulei pelo ovário esquerdo. Aí, o médico olhou, assim, deu risada, né? Aí, ele colocou e falou assim, nossa, você ovulou mesmo pro ovário esquerdo, como você sabe?
Eu falei, porque eu sentia dor de ovulação. Ele fez uma cara assim, tipo, que doida, né? Tipo, não sabe o que tá falando. Eu que estudei, eu sei que não dá pra saber. Exatamente. E a gente, depois que você começa, né, a perceber isso, aí você vai sentir o teu corpo, vai sentir inchaço. Até atendi uma paciente ontem, É ela falou. tocando que sente, é Não, apertando, é... pra quando você não tá ovulando, sim. Mas assim, quando você tá ovulando, só você prestar atenção no teu corpo, você já vai sentir um leve desconforto naquele ovário, né? Então, assim, não precisa nada. É só você perceber, ai, nossa, eu tô ovulando, então tá São coisas que normal. passam batido, né? Passa batido, porque a gente Uhum. não percebe o corpo mesmo, né? É. Eu tô fazendo um atendimento, daí ela tá tentando engravidar. E aí ela falou assim: nossa, tem uma coisa assim com o meu útero, tipo assim, que parece que agora ele existe, sabe? Eu tô sentindo ele sempre. Aí eu Nossa. falei, É porque é é automático, você normal. não pensa assim, agora eu vou respirar. Por exemplo, eu mexi a mão, eu não pensei para fazer isso, vou Uhum. mexer a mão. Então, você, né, o cérebro dá vários comandos, a gente não sabe o que tá acontecendo todo momento, É. né? Não tá no nosso controle. E isso é Não. fantástico, olha o que ela tá sentindo, ela tá se percebendo. Percebendo, né? Uhum. Assim, e normalmente é pela dor, né? Então, é uma dor de estômago, você já sabe onde é que é o estômago, né? A gente que é mãe de criança, sabe que eles não têm noção onde ficam os órgãos no começo, né? Sim, Eu tô com dor, aí é uma dor aqui, a gente fala no estômago, aí eu não sei, né? Porque você ali não sabe nomear. E assim, a gente vai aprendendo dessa forma. E quando a gente começa a olhar para o ciclo menstrual e perceber o nosso corpo, a gente vai sentir esses órgãos também. com certeza. Nossa, muito legal. Tá, depois que você teve os seus 2 filhos, você levou quanto tempo para menstruar depois, assim, no pós-parto? Então, é bem normal, Porque né? você Porque é que como. você falou que menstruou com 9 anos, tem toda essa Isso. história da endometriose, e eu sei que a gravidez é uma limpeza para É. quem tem endometriose. Sim, Então, é o sim. corpo tá respirando, porque a inflamação vem da menstruação, É. para quem tem endometriose. E depois do Isso. parto, como é que foi para você? A inflamação da endometriose, ela começa na ovulação, porque é quando cresce o endométrio. É. E daí, como são glândulas, desculpa, células que vão crescer em lugares que não é o endométrio, é nesse momento que começa a crescer endometriose, né? Em outros lugares, na bexiga, Inflamar. inflamar, né? No intestino, nos ovários e tudo mais. E aí, quando o corpo vai menstruar, ele tenta eliminar essas células que não estão no útero. E aí é que dá aquela dor que a gente Que não conhece. sai, porque viram focos de Isso, inflamação, o sangue coagula ali, isso. e aí gera dor. Gera dor. Então é. Ai, nossa. É que hoje eu uso DIU, mas Não sente mais não agora, né? sinto a dor, mas ainda eu sinto desconforto. Entendi. Então é bem crítico mesmo pra quem tem. É. Então, eu menstruei nos 2 partos 3 meses depois. Bem cedo. Nossa. Aham, é bem comum que Mas fique você tava até assim, mais ou menos. amamentando? Amamentei os 2 em livre demanda. O Joaquim mamou até os 3 anos, a Flora até os 2 Nossa. anos e meio. E, inclusive, fiz mamografia não, ecografia mamária essa semana e eu tenho ductos inchados, né? Daí ela falou, você aumentou muito? Eu falei, 5 anos, mais ou menos, né? Porque Nossa. eu tive um seguido do outro e eu amamentei os dois. Mas, assim, eu acredito que seja porque eu trabalhei, né? Não parei de trabalhar, eu sou empresária, né? Uhum. Então, nos 2 partos, eu já voltei a trabalhar. E como o ciclo, ele se regula pelos nossos hormônios, e os nossos hormônios se regulam pela nossa atividade, então voltar a trabalhar, ter essa vivência com outras pessoas, né? Produz outros hormônios, né? E aí eu acredito que tenha sido por isso, assim. Eh, Nossa. no meu parto da Flora, ela nasceu sexta-feira, sábado tinha um curso de benzedeiras no meu espaço. E aí eu fui lá pra receber as benzedeiras, receber as pessoas. Eu tinha parido 12 horas antes, assim. Meu Deus! E aí eu fui, ela nasceu em casa, né? Então eu tava em casa. E aí eu fui e falei, olha, pessoal, eu tive um bebê ontem. Meu Deus! Eu falei, Não, tipo assim, pari ontem, já tô aqui, eu entendeu? falei, eu só vim, né, realmente abrir o espaço e, né, e receber vocês, mas eu vou voltar. Então, eu acredito que seja por isso, assim, né? Porque a mulher, ela fica voltada pro bebê, né? A amamentação ali, às vezes quando para de trabalhar, né? Fica voltada para esse bebê para dentro de casa. E Uhum. aí a gente não produz tantos hormônios que é o estrogênio, né? Que é ele que vai Sim. fazer a gente ovular. Porque, na verdade, menstruar é só um
resultado da ovulação, né? Então, se o seu corpo ovulou, aí é que você vai menstruar, Sim. né? Então, eu acredito que eu tenha provocado, assim, essa volta tão cedo do ciclo menstrual por conta de nunca ter parado de trabalhar. Então, que coisa engraçada, né? É uma sensação estranha quando você volta a menstruar depois do parto, porque você ficou quase um ano sem menstruar. Não dá a Sim, sensação que você tá passando mal? Tipo assim. sim. Eu tive essa sensação. Eu falei assim, ai meu Deus, que medo de voltar a menstruar, porque eu não sabia se eu ia sentir dor, se eu ia, né? Então, assim, muito doido, né? É muita coisa junto que É, acontece. E aí você volta a menstruar 3 meses já depois, e sim. amamentando, porque E a gente sabe amamentando. que os hormônios, né, da amamentação ajudam a não menstruar. Isso. Porque você tá liberando outro hormônio, né? É. Então, E a pra poder gente. produzir leite, no Pra poder caso. produzir leite. E a gente, eu acho assim que o corpo é muito perfeito, né? Porque ele também dá esse Muito. tempo pra mãe, né? De ter uma rotina assim, sem aquele alto e baixo ali, porque a gente tem a questão emocional, mental, né? Do pós-parto e tudo mais. Então, se você tiver, pelo menos nesse momento, uma linearidade, assim, Sim, ajuda muito, né? Então, foi desafiador, assim. O Joaquim, eu lembro que eu estava amamentando e a sucção, né, do peito, ela contrai o útero. contrai. Então, aí Isso é você tá totalmente verdade. menstruando, Nossa. menstruando com ele mamando, e foi assim, eu tava mamando, eu senti, falei, ué, o que será que aconteceu? Porque eu fiquei quase 40 dias sangrando pós-parto dele. Aí eu parei, ali poucos dias, e de repente já voltei a menstruar. Falei, nossa, o que será que tá acontecendo? Aí pedi ajuda pro meu marido e tal, ele pegou o Joaquim, tinha dormido, e fui no banheiro, assim, eu lembro que eu fiquei muito chateada. Falei, poxa vida, né? Oh, não dá nem um Ainda nem tempo um assim, tempo, né, pra é. mim. E acho que a gente vai entrar nesse assunto depois, mas a gente faz uma prática, né, na nossa casa, assim, que agora, inclusive, tá muito corrido, não tô conseguindo fazer como eu gostaria, mas é de regar as plantas com sangue menstrual, né? E o meu marido é que faz isso, né? Ele que mistura o sangue na água e, E e rega as o plantas. que que tem de diferente que faz nas plantas? Ele é é, esqueci a palavra. Tipo um. Ai, como é que fala? Ai, de planta que. Não é de irrigar, esqueci. Vamos procurar. Como é que Ela fala o é negócio de regar a um. planta, gente? É aquela. Como que fala? Ele é fortalecedor, assim, né? É. Uma. É como se fosse um adubo, mas não é adubo, É. para irrigar as plantas. É, ai, tem um nome, tá? Mas enfim, aí ele traz alguma coisa. Sim, porque o sangue menstrual, ele tem ferro, ele tem potássio, ele tem células tronco, ele tem bastante Então, isso que eu ia material falar. estranho. Explica o que que é o sangue. O sangue menstrual, ele é a descamação do endométrio com o sangue do nosso corpo, né? Então, o sangue do nosso corpo vai ser filtrado lá pelo fígado, vai lá para o nosso útero para ajudar a descamar o endométrio, que é uma camada ali de material orgânico, nutritivo, que vai servir para, quando o embrião ficar ali no útero, né? Ele alimentar, nutrir esse embrião e proteger, né, de possíveis quedas e tudo mais, assim, que a gente tiver. E desse endométrio vai nascer a placenta, né? Sim. Então, do endométrio nasce a placenta, que é o único órgão que nasce depois que a gente é adulto, Sim, né? imagina o tamanho daquilo. Pra formar aquilo. Isso. Gente, a minha É placenta um tinha dois órgão. quilos e meio. Olha só. Caraca, E imagina um toda, né? negócio desse tamanho dentro de você, de 2,5 kg, que se Que se formou formou durante a gestação. durante a gestação. Como assim? É, Entendeu? sim. E aí sai aquele negócio cheio de veia, parece uma árvore da vida, Isso, assim, com lindo, aquele né? cordão gigante, gelatinoso. Que Como é nutre o que bebê. aquilo se forma dentro de você? Ele se forma a partir das células tronco que tem no endométrio. Imagina o quão rico que não é isso. Por isso que tem gente, né? A Bela Gil Exatamente. que faz cápsula da placenta, que toma, que bate com Eu fiz banana. também. Você também bateu com Fiz. banana? Bati com frutas vermelhas no pós-parto da Flora. E no Caraca. do Joaquim eu fiz. Nos dois eu fiz as cápsulas de placenta e tomei, né? E que gosto Durante. tem? Nenhum. Nenhum? Tem Não. gosto de nada? Nem de sangue? Nada?
Então, como eu tomei com suco de frutas vermelhas, eu Nem não, sentiu. não senti. E a placenta, ela tem gosto de remédio, né? Porque, na verdade, eu tomei com cápsula, assim. Então, não Sim. tinha, não Não, tem todo mundo gosto. fala, ai, que louca e tal, porque não sei o quê, porque daí depois eu falei que eu ia tomar, né, que eu ia fazer. Aham, A gente chegou a guardar a placenta, aham. só que daí ficou alguns dias Ah, e daí não aí não pode dá mais. mais, né? É, tem que Tinha que ser ser quantas horas? pós-parto imediato. Daí tem que já mandar na farmácia de manipulação, como é que faz o Ah, processo? pra fazer a cápsula? É, Não, a cápsula minha eu fiz 7 dias depois, mas ela ficou congelada. pois é, eu deveria ter feito isso. Eu Isso, você peguei a congelou. placenta, guardei num saquinho e deixei no frigobar. Daí as Mas. pessoas lá da maternidade. Daí Ah! as pessoas abriam, tipo, o que que é esse saco? Daí eu falei, é a minha placenta. Meu Deus! E fechava. Daí eu levei pra casa a Hum, placenta. Daí eu falei assim, Fábio. Daí eu dei pra minha tia descartar em lixo hospitalar. Porque eu ia descartar sim, onde? sim. Dá Essa pra placenta? plantar também. Daí todo mundo falava, mas que nojo, não sei o quê, esse negócio. Só que eu queria Nossa. ter tomado, eu queria ter feito. Porque eu acho muito legal essas coisas, tipo, né? A gente não sabe, é o nosso corpo. É, Imagina pra gerar um bebê, a força exatamente. que o meu corpo teve que fazer pra nutrir, pra nascer cabelinho, pra nascer unha, pra nascer tudo. Então deve ser muito nutritivo aquele negócio, quero Exatamente. tomar. É que nem as Exatamente. células tronco, né? Que falam de dentro do cordão, o sangue do cordão, tudo. Exatamente. Ah, E que não. isso e custa uma fortuna, né. Então tem Sim, algumas faculdades já que trabalham, que guardam, né, que fazem esse estudo do sangue menstrual, né, porque você tem células-tronco, e a gente sim. paga pra ter células-tronco do dente, do cordão umbilical e não sei o quê. E por que da menstruação não? É, Né, porque existe exatamente. um tabu em cima disso, de que é sujo, de que é nojento. Então, enquanto a gente tiver isso, né, quando a gente fala de educação menstrual, parece que é só pra menina que vai menstruar. É. Ainda eu acho que, inclusive, joga um peso em cima da menina de que ela que tem que entender de educação menstrual, ela que tem que entender de menstruação. Mas não, o seu filho ele pode ser um biólogo, ele pode ser um cientista, ele pode ser médico, ele pode ser enfermeiro, ele pode ser psicólogo, ele pode ser inúmeras profissões Ele para pode ser trabalhar. casado com uma mulher que vai ter filhos, Uma ele filha. pode ter uma filha. É. Olha quanta coisa, né? Olha quanta coisa. Mas eu digo até assim, cientificamente, essa pessoa precisa saber que é o sangue para gerar essa curiosidade de estudar. A gente precisa Exatamente. de gente que queira saber o que que é, o que que dá para Sim. fazer. A gente precisa falar sobre isso para trazer essa curiosidade, para trazer esse assunto, né? Mas eu acho que tá começando a caminhar. Tá. Porque, assim, ó, essa questão da placenta, por exemplo, as mães geralmente fazem o carimbo, coisa que não existia antigamente. Você Exatamente. guardar esse registro. Mas o mais interessante é que a placenta, ela nasce desse tamanho, e depois que ela tava já quase podre lá na geladeira. Fabrício vai passar mal daqui a pouco. Quando ela tava quase podre na geladeira lá, ela ficou desse tamanhinho, assim. Tipo Hum, assim, ela era ela assim, diminuiu. ela diminuiu, daí fica preta, claro, porque o sangue, né? Sim. Mas ficou desse tamanho. Que engraçado, parecia um balão, aí Eu murchou. não vi a minha, assim, porque Eu quando tenho a doula vídeo foi dela buscar. saindo assim, exatamente. Tipo, É, plum, parece um um. polvo. Parece um, sei lá, um bicho de dentro de mim. Louco, é louco. É louco. E a gente Corpo esconde humano é muito doido. e a gente esconde muito nessa natureza, né? É. A gente não fala sobre isso, a gente não vê Mas sobre tá isso. caminhando. Eu acho que a gente tem que. O mais importante é eu falar, você falar, Sim, a gente tá juntas aqui, todo mundo, e fazer esse movimento. Vamos fazer roda de meninas igual você, esse isso. seu trabalho que você faz, que eu quero que você fale sobre ele. Eu acho incrível. Por exemplo, qual que é as maiores dúvidas que uma menina que vamos contextualizar. A Cláudia, ela faz rodas de meninas, né? De Isso, pré-adolescentes que já isso, menstruaram ou que vão. isso. E aí, nesse trabalho, quais são as maiores dúvidas delas? Quando eu cheguei a primeira vez, eu achei que elas iam falar sobre coisas físicas, técnicas e coisas assim. E, na verdade, elas têm muita dúvida de como se comportar quando tiram sarro. Acho que essa é a maior coisa que elas perguntam. Tá, mas quando eu tô menstruada, fulaninho fala que eu tô fedendo, que ui, que nojo, ninguém pode sentar perto de mim. Como eu respondo? Ou quando eu tô de TPM, eles falam, ah, tá de TPM, né? E tiram um sarro. O que que eu falo? Isso, assim, pra mim foi um susto. Porque eu pensava assim, nossa, eu cheguei pronta, tinha Pra falar sobre estudado. como usar absorvente, como usar Eu coletor achei que elas menstrual. iriam falar, assim, sobre como era esse processo do óvulo, né? Porque tem essa coisa que eu achei que elas tinham curiosidade, né? De como se forma o endométrio e tamanho do útero, que dobra, que triplica, né? Quando a gente tá menstruada. E, e aí não, era assim, esse comportamento social é o que mais aflige as meninas.
tem algumas, inclusive, assim, eu vou te dizer que chega aí a uns 40% das meninas que querem saber como falam pra mãe. Elas não sabem como dizer pra mãe que menstruaram. Então, algumas meninas chegam a menstruar meses sem falar pra ninguém, Nossa, porque tem vergonha desse vergonha. momento e medo do que a mãe vai contar pra todo mundo que isso aconteceu, né. Que isso acontecia lá nos anos 80 quando a gente nasceu, e aqui anos 2020, né, anos 20, ainda acontece. Ah, imagina o que não acontecia com as mulheres quando elas menstruavam, né. É, Eu acho que ficavam presas em quarto, eram torturadas, é. alguma coisa acontecia, porque a mulher sempre tem essas histórias ancestrais de sofrimento, tanto para parto, para menstruação, para amamentar, para tudo. Quando É, nasce a primeira filha mulher, tem sempre alguma coisa, né. é. Então, menstruar já é um tabu para nós. Sim. Na aldeia Guarani, eu conheci alguns indígenas lá no Alto Mas Paraíso. conta, você é descendente? Como que é? O que Então, tô até aqui, que ó, pintada, dá pra ver? Dá pra ver? Dá pra ver dá para aqui? ver? Essa pintura foi os indígenas do Funiô, lá de Pernambuco, que Tá, que mas como que fizeram. é? Uma tatuagem mesmo? É feito com o Não, é quê? é feito com genipapo, demora 15 dias mais ou menos pra sair. É tipo uma tinta da árvore, o que que é? É semente Semente? amassada com água, genipapo. Caraca, e fica É, fica aí, assim. não é maravilhoso? E Só que não agora tá sai. saindo. Não, tá saindo, né? Ela tá saindo, vai saindo aos pouquinhos, vai ficando mais clarinha até que sai, assim. Mas nos primeiros dias, depois eu posso mandar umas fotos pra você. E o que que significa? Essa aqui é uma pintura de proteção. Mas para os indígenas, quando você faz essa pintura, ela pode significar várias coisas. Coragem, né? Quando eles vão fazer algum trabalho, alguma luta. Quando vai, por exemplo, lá agora, né? Que eles vão muito para Brasília, né? Exigir os direitos e tudo Sim. mais. Então, a pintura, ela pode ser força, coragem, ancestralidade. Cada pintura, ela tem um significado, né? Eu acho que é... Então, E essa aqui essa, em é cobra, é uma específico, cobra. é uma cobra? O É, que significa? é para proteção. Pra proteção. Isso, mas foi eu que pedi. Eu falei: "Ah, eu Ai, que tô nesse legal. momento, então eu Sim. preciso", daí eu pedi. Mas assim, eu conheci alguns indígenas, eu gosto a descendência, né, eu sou bem brasileira, Nanda, então, assim, a minha avó paterna é descendente de polonês e meu avô paterno é bugre, o meu avô materno é africano, né, quilombola, na verdade, né, descendente de africano, foi quilombola aqui da Lapa, e a minha avó materna é indígena com português. Então, eu sou bem brasileira mesmo, né. Sim, porque daí veio vindo e juntou E e juntou bem todo mundo aqui, isso. nossa. E eu fiquei assim, Como é que você mais sabe de tudo isso, né? Foi claro, vai vai perguntando, perguntando, perguntando. perguntando, mas aí até Depois chegar na né. é, depois foi perguntando depois que eu comecei nesse movimento indígena que eu conheci aqui em Curitiba, esses Que índios Funiô, eles legal. vêm uma vez por ano, e e aí eu comecei a pintar, quando eu fui lá para Alto Paraíso, por exemplo, eles montam uma aldeia lá e trazem vários indígenas. E então são 7 tribos, 8 tribos por ano. E Uhum. aí, e quando eu me pintei, os visitantes que entravam lá, eles falavam pra mim: Que etnia você é?". E aí eu dizia: "Não, eu sou curitibana, né, eu não sou indígena". E aí, assim, todo mundo Curitibana, perguntava: o que que é "Oi? isso? Tipo, qual que Curitiba, é essa qual tribo que etnia? Qual é a essa?". tribo? Aham. A tribo das pessoas que são mal educadas, que não cumprimentam no Isso, elevador, sabe qual que é? É aquela lá, que não dão pesadíssimo. brincadeira. Eu sou curitibana, tá, gente? Mas eu falo mal dos Sim, mas a curitibanos que gente pode. merece, né, um É, pouco, falar um pouquinho sim. de Mas a gente malzinho. que é curitibano pode. O que não pode é os Os outros outros de falarem do fora falar mal curitibano. de gente, daí não. Exatamente. Mas e aí sim, daí eu voltei pra casa e falei: "Gente, eu preciso saber de onde eu vim", porque todo mundo tá falando assim, claro, o meu avô eu sabia que era negro, eu fiquei sabendo que ele era quilombola com 31 anos, eu tenho 35. Eu fui pra Lapa, a gente ia pra Lapa todo ano, e a minha mãe apontou: "Ah, aqui que eram as terras do seu avô". E eu sou de família muito humilde, né. E aí eu Uhum. falei: "Terras do meu avô? Cadê minha herança, né?" Cadê? Quero Como saber. assim? E aí eu falei: "Esse nome aqui, mãe, isso aqui era um quilombo". Ela: "Vai começar vocês com essa história, né". E aí eu falei: "Não, mas era um quilombo?". Ela falou: não tinha esse nome quando a gente era pequena", ela disse, "não tinha esse Ah, nome, mas são terras que foram dadas para os escravos libertos". Eu falei: "Bom, isso se chama quilombo",
né? Ah, Então era o quilombo ali da Lapa e tudo mais. A gente promete ir, né? Agora com os meus primos, contei pra todo mundo e quero ir pra lá visitar também. Mas o que eu conheço não é da minha ancestralidade, é de coisas que eu gosto de viver. Eu tenho a tenda, né? Tenho um espaço aqui em Curitiba que se chama A Tenda e eu trago indígenas. Ontem mesmo tinha do Acre, né? Aí tinha os de Pernambuco, de Alagoas, da Amazônia, do Amazonas, né? Vem aqui os Guaranis também. E essa história que eu te e falei, onde assim, fica? a tenda É. fica no Gulang, na Ah. Fernandes de Barros. Ela é central, mas é um espaço que tem bastante natureza, Isso que eu ia bastante verde. perguntar, o Gulang. Eu imaginei um monte de prédio. Eu falei, aonde ela vai fazer essa tenda indígena? Não, mas assim, e lá você faz esses trabalhos com mulheres, Isso, ancestralidade. sim. Ai, eu adoro, eu quero fazer. Tem roda de mulheres, terça-feira quinzenal. Tem roda de florais, uma vez por mês na Lua Ai, que Nova, legal, quero só para fazer, quero mulheres. fazer, quero Ah, vou fazer. te, Me te indicar. manda. A Mari devia vir aqui, viu? A A Mari, Mari. nutricionista, ela é nutricionista especialista em medicina chinesa e medicina Ayurveda. E aí ela faz essa coisa de ginecologia natural também, mas com mais para essa linha dos florais da lua e tudo Que mais, assim. Ela legal. a família dela é dona de um moinho de trigo. E ela virou nutricionista para trabalhar no moinho. Mas aí conheceu tudo, se apaixonou e acaba que vive esse mundo também. Uma pessoa incrível para Nossa. conhecer. Você sabe que eu acho que o meu marido é, fora um pouco do contexto aqui, mas Aham. o meu marido eu acho que ele é descendente indígena. De índio, Aham. porque ele tem o cabelo bem preto, Aham. liso, e ele não tem pelo no corpo. Ah, Ele sim. tem essa conexão com a natureza muito forte, ele ama mato, ele é, Legal. sabe, ele não tem muita barba. Então, claro, a gente não vê índio peludo, né? Por isso que eu tô falando, Sim, mas eu sim. tenho certeza que ele é. Ele também. Ele Ai, tem tem que essa. procurar, Então, tem que mas é que procurar. é Se muito. perde, né? Se Se perde. perde. Se perde Então, porque não imagina tem minha esse orgulho, filha, né? tipo, ela tem que saber Tem que dessas coisas. saber, Eu acho sim. fantástico. Pra gente que eu vi esses Eu vou te dias mostrar uma no. foto dele pra você ver. Eu fui esses dias no MST e eu fiquei apaixonada, porque eles têm um negócio chamado ciranda, que eles chamam os mais velhos da comunidade, do assentamento, para contar suas histórias para os mais novos. Olha aqui, ó. Vê se ele não é. Ele não Ó, tem. é, sim, com Ele não certeza. tem pelo no Nossa, corpo. Não, e ele não tem uma pele que é morena, né? isso, nem Negra, branca. e nem branca. Uhum, Ele é amarelo. uhum, Então, assim, eu olho pra ele e eu falo, cara, a tua cor é parda. Você já se declarou pardo alguma vez? Porque, né? uhum. Ele não tem. Ele tem essa cor, assim, amarelada. Ele é Sim, índio, total. E tem que ele procurar. ama natureza, mato, tudo. Ele até tomou já chá de Jurema. Ayahuasca. Jurema! Ayahuasca ele não tomou ainda, mas ele Olha! tem vontade de tomar. Mas tem que Que ser um lugar, né, legal! confiável, se você tiver pra Sim! indicar. Mas é. Temos a tenda. Ó, que legal. Tá muito bom a gente conversar essas coisas, que eu gosto muito. E ele tomou, e eu tenho certeza que ele que trouxe a fertilidade, porque Olha! quem era infértil na relação era eu, devido à endometriose, né? E ele Aham. tomou o chá de jurema quando ele voltou. Na mesma semana, eu engravidei. Olha só que Então, assim, legal. depois de 8 anos. Então, assim, todo mundo fala, é Olha! loucura, claro que não. Só que a gente sabe da história. Você Então, viveu eu isso, né? vivi, então não tem como não ser isso. Ai, que Porque bonito! aí ele foi num lugar onde ele teve contato com os índios e ele tomou esse chá de jurema. O chá de jurema é da fertilidade, É o né? feminino. É o feminino. E ele trouxe pra mim, Que entendeu? Então era uma coisa legal! muito assim de conexão. E ele tem isso, então eu queria muito saber se ele é. Não tem como descobrir, fazer um exame de Tem. sangue? Não, Tipo, mas aí vai por histórias, assim. vai ter que, né, Vai por investigar, histórias, cavando, assim, mas é bem isso. difícil, coisa de famílias, assim, mas É, é bem difícil saber. Enfim, sim. mas eu acho muito Ai, legal. que legal. Então, e aí teve essa questão da Jurema, olha, Da Jurema. da tribo Guarani, que é aqui, né, do sul, assim. Sim, Eles, quando a menina menstrua, isso assim, as tradições elas se perdem, né? Então sim. não é uma coisa assim que agora ainda tem, né? Mas em alguns lugares ainda é feito. Ela fica 4 dias, assim, numa cama, né? Não levanta da cama e não come nem comida nem com sal nem com açúcar. Que é uma dieta bem comum para os indígenas, assim. Então, quando alguém vai virar aplicador de rapé, né? Eles ficam 3 meses sem sal e sem açúcar. Conexão, quando tem o uricuri, né? Que é tipo o ritual sagrado deles, eles também ficam assim. Então, não é um castigo, né? A gente não pode colocar a nossa É uma cultura em cima. limpeza, É, né? isso. E a menina fica ali os dias que tá menstruando sem sal, sem açúcar.
E também, agora eu não vou me lembrar qual é a O outra tribo. chocolatinho na TPM, Não, então, tá não proibido, rola. Tá né? proibido. Os índios estão certos, porque eles que Isso. estão certos, Porque não a gente. inflama, na verdade. Claro, Inflama, né? óbvio, nosso corpo é. Exato, se a gente comer açúcar, vai inflamar, né, nesse momento. E aí tem também, assim, algumas tribos aí lá no Mato Grosso, que elas contaram pra gente que quando estão menstruadas, elas ficam em casa, não faz nada. Não cuida da criança, não Olha. faz comida, nada. Quem faz tudo são os homens. E quando elas estão menstruadas, eu falei, olha lá, olha o que a gente Vamos perdeu. adotar esse, né? Sim. Essa não é a metodologia que fala, É como é que é? cultura. Essa Essa cultura. cultura. Vamos É adotar isso nossa agora. agora, É isso. exatamente. Que eu tô a fim de menstruar em paz, porque olha, Isso. sério, esse julgamento da mulher que tem tensão pré-menstrual, tá menstruada, essas piadas, entendeu? Isso. Isso vira uma coisa até para as adolescentes, né? Aquilo que você falou, é uma dificuldade de falar sobre isso socialmente. E isso é natural. É. Gente, menstruar é natural, é da mulher, a gente Sim. gera vidas. Sim. Então, como é que você não vai menstruar? É, Tem como, exatamente. entendeu? E quer dizer que o nosso corpo tá saudável, né? E assim, É. a gente tem algumas doenças, assim, que são, que tem menos na mulher, né? Diabetes, a pressão alta e tudo mais, que tem estudos que estão caminhando para provar que é por causa da menstruação. Porque a gente tem um ciclo todo mês que ajuda a gente a limpar, ajuda o nosso corpo a se depurar. Então, os hormônios nossos, né, eles trabalham mais. Então, faz com que a gente tenha um corpo mais saudável por menstruar. A gente Sim. precisa ir para esse lado também, olhar para isso e ver vantagens na menstruação, porque a gente só vê desvantagens. Quando a gente fala de menstruação, a gente sempre vai falar de cólica, a gente sempre vai falar da exaustão e tudo mais assim. E eu também, né? Isso é uma coisa que a gente faz porque é cultural. Mesmo que a gente tá querendo sair disso, ainda tem enraizado, né? Como o machismo. A gente dizer que não é machista é uma mentira, Claro porque que tem é. muita coisa que a gente ainda tá ali. A gente foi criado nesse sistema, né? Então, olhar e tentar, assim, colocar coisas boas também nisso, né? Tem uma colega que foi minha paciente também, que ela veio fazer uma consultoria para saber como lidar com a menarca da filha. E aí ela falou assim: "Ai, eu tenho muito medo que ela ache horrível ser mulher, que ela tenha medo de ser mulher, que ela tenha, né, que eu passe uma coisa negativa sobre o que é ser mulher para ela, eu não queria passar isso para ela". E aí eu falei para ela assim: "E para você, como é?". Aí ela encheu o olho de lágrimas, assim, falou assim: "Ah, eu acho isso horrível, eu acho". Então a gente, quando vai passar para a menina, quando vai passar para os nossos filhos, a gente precisa curar isso dentro da gente, Sim. né? Os traumas que a menstruação nos causou por estar e a menstruação ela não causa traumas por ser menstruação. Ela causa traumas porque a gente não fala isso na nossa sociedade, que é uma sociedade Exatamente. que só fala para tirar sarro, para diminuir, né? E Que é etc. sujo, que é isso. E, gente, outra coisa que é muito importante, né? Todo mundo fala, ai, menstruação e tal, enfim. Até mesmo relação sexual, gravidez, tem muitos mitos, né, relacionados à menstruação. E tem uma questão que todo mundo fala sobre o odor, né? Por Aham. exemplo, da menstruação. Gente, a menstruação é um cheiro de sangue comum devido se você utilizar o coletor menstrual, é normal. Agora, se você utilizar absorvente, Aí sim. vai ter odor, porque o odor não é da menstruação, é É do do absorvente. absorvente. Uhum. Então, tem muita gente que acha que é. Né? Isso. Olha, isso é uma falta de informação absurda. Porque o contato do sangue com aquilo. Claro, gente, o sangue é ferro, né? Tem um Isso. monte de hormônios, não é fedido. Não. Ele é um sangue. Só que ele sai de dentro da mulher, óbvio, e aí, em contato com o gel do absorvente, ele vai ter aquele odor. Mas não Isso. é o odor da menstruação. Não. Se a gente Então, começa a usar absorvente de pano ou você coletor, vê que disco não tem menstrual, nada não disso. tem. Calcinha. Exatamente. Eu virei fã da calcinha esse ano, assim, calcinha menstrual. E porque antes eu achava assim, é que eu moro em Curitiba, aqui tá sempre frio, daí eu ia ter que tirar a calcinha, daí tirar Uhum. a calça, né, pra colocar outra e etc. Então, muito trabalho, então não queria. E funciona mesmo? Nunca usei. Menina, Tenho olha, curiosidade. faça isso por você. É Tipo maravilhoso. assim, ficar a absorção, eu digo. Sim, Porque muito. você tá, sei lá, sentada em algum lugar, vai levantar, vai sujar? Não. Não, porque ela é mais largo, né? A parte ali é Aham. mais largo, assim, a parte de baixo. E ela é firme, assim, sabe? Então não vaza, porque ela tem absorvente desde da frente até lá atrás. Ah. Então, assim, você está super protegida. E não tem E gel.
Ou Não tem tem? gel. Daí não Não. tem odor. Não tem odor e você esquece que tá menstruada. Esse é um grande problema, na verdade, né? Porque aí você simplesmente esquece que tá menstruada. É Nossa. muito gostoso, eu adorei a experiência, assim, sabe? E eu demorei pra usar. Eu ganhei de uma marca, agora eu não, nem me recordo, mas eles me deram um kit todo, assim. Daí, essa calcinha tava lá há anos, na verdade, que foi quando eu lancei o livro. Então, faz quase 3 anos. E aí eles me deram e eu deixei lá, porque eu falava, ah, é muito trabalho e tal, muito trabalho. Aí uma amiga Nossa. falou assim: olha, por que você não usa no primeiro dia? Ali quando você acabou de menstruar, porque ele vem pouquinho e tal, né? Uhum. Deixa pro segundo, terceiro dia você usar o coletor. E aí eu falei, ah, vou testar. Olha, sensacional. Adorei. E eu acho que isso E o que também que é melhor, o coletor ou a calcinha? depende, né, do dia, assim. Eu gosto do coletor no sentido de que fico mais segura, né, com ele, assim, Nunca quando eu usei tô. coletor. Mentira. Nunca usei. Tá. Nunca usei OB. Já usei uma vez, mas muitos Não, a B anos. é muito ruim. Então, assim, OB, coletor, Sim. O dói pra OB, usar? É não. incômodo? Não, muito pelo contrário. O Não que eu OB, não soubesse que tem, né, gente? Mas é que, sei lá, sim. praticidade do dia a dia vai, absorvente mesmo e tal. Mas ó, tá vendo? Vamos lá, Nanda, É vamos a lá. coisa da preguiça que não cabe no meio, na rotina da mulher. É, mas assim, ó, vai ajudar muito nisso. Então, o coletor eu gosto pra isso, assim, não precisa trocar, né? Eu fico ali o dia todo, então eu acordo de manhã. Aí, de manhã eu gosto sempre de ficar só de absorvente de pano, assim, em casa, porque eu acho mais confortável, E sabe? se encher o copinho? Tem como Menina, é saber? porque a gente, nas 3 dias de menstruação, Uhum. 3 ou 5 dias, a gente menstrua em média 70 ml. Todos esses dias. É pouquinho, é É que no muito pouco. absorvente parece Exato. bastante. É Exatamente. pouquinho e Quando você. suja. Isso, aham. Quando você. Eu tenho um fluxo alto de menstruação. Então, eu coloco de manhã, de tarde ali, umas 4 horas, eu tiro. Ele não chega. Nunca chegou a encher. Mas Uhum. assim, ele fica ali no 3 quartos ali, ele tá, sabe? Porque eu tenho um fluxo bem alto de menstruação. Mas assim, mesmo assim, são 8 horas. Você tem noção de que você Nossa, fica 8 horas fingindo que não tá menstruada? caraca. Não, Porque com a sua. fora a praticidade de limpeza, É. né? De tudo, porque assim, você fica ali absorvente, daí troca, daí troca, daí destroca. Ai, E cara, é pode muito dar ruim. e pode dar alergia, né, também candidíase, porque fica muito Sim, molhado, etc, né. sim. E fora o meio ambiente. Que lixo você descarta uma fralda Exatamente. e um absorvente, sendo que ele não é orgânico e não é reciclável? Não tem esse Exatamente. lixo. Não Não tem, tem. Não não tem tem. nem o programa do lixo para recolher esse lixo. Não dá Não, adianta nem a gente separar, não. porque ele é reciclável ao mesmo tempo orgânico. Você É. descarta onde? No orgânico, E porque veja, você gente, não. uma vez por mês a gente faz isso, né. Quantos absorventes, Meu né. Deus! E fralda, milhões, né, de É, criança, tudo. É que é cultural. é A cultural. gente tem que inserir as coisas muito aos poucos, Devagarinho. mas com as meninas, já que, né, começar esse trabalho é muito Isso, legal, porque aí vai desmistificando, elas vão achar até mais legal. Se isso. tivesse me apresentado lá quando eu tinha, né, nossa, coletor e tal, vou usar isso que é mais higiênico, mais É. tudo, né? E a Bela Gil ai, não sei se posso fazer essa Claro, eu acabei de propaganda. falar, ela toma Ah, é placenta, faz as coisas. verdade. Bela Gil, patrocina aqui a Nanda. Ela fez um absorvente, não, um coletor menstrual colorido. Ele é Ah, rosa, coisa assim, é bem bonitinho, que sabe? legal. Ela tem a linha na Corui, né? Uhum. A Corui, inclusive, vende Mamãe Sangra na loja deles. Ah, É uma que loja que legal. tem a restaurante da Bela Gil e tem a Corui do lado, assim, no Rio. E eles vendem uma Mamãe Sangra lá. E, e então ela tem uma linha, assim, bem bonita. Tanto de bolsinha para colocar o absorvente quando você vai sair, tem que trocar. É uma bolsinha super colorida, tem várias cores, Que muito legal. legal. Impermeável, e os absorventes também tem meio que, não é infantil, né? Ali é infanto-juvenil, assim, pra menarca mesmo. Então, super legal. Aí tem Muito. Porque algumas. daí deve ser menorzinho, né? Isso. É Que... menor, né? E o coletor é menor, daí tem todas as dicas de como colocar e tudo mais. Ele não vai machucar, não vai estourar o ímã. Não, assim, ele é bem seguro, sabe? Para as Sim. meninas. E vai dar essa praticidade, né? De ir para aula, porque é 8 horas, 10 horas que você pode ficar com um absorvente. Então você pode, com o coletor. Então você vai acordar de manhã, vai colocar seu coletor e vai para aula sem medo de ficar
manchada, né? Você Sim. não vai precisar ir no banheiro trocar, não vai ter aquela coisa de ficar com absorvente no bolso, com medo de que alguém veja que você tá com absorvente, porque isso é a Não, e realidade, quando né? você vai na farmácia, que daí você tá comprando absorvente, tá menstruada. É Ai, igual comprar camisinha, né? Já, ai, gente, sério? sim, sim. O corpo humano é natural. A É, gente precisa fazer tudo isso que tá aqui, senão não tem como. Você fica meio até meio desconcertada, né? é. Ô, Cláudia, vamos falar do livro? Vamos. A Mamãe Sangra. Ela falou a Mamãe Sangra é o livro, tá, gente? Que a É. gente não. Porque eu só falei nos stories. Do que fala seu livro? O livro ele vai falar sobre a história da criança dentro da barriga da mãe. E aí, dentro dessa história, vai ter a menstruação, né? Então, ele é um livro... Assim, o menino do livro, o personagem principal do livro, Joaquim, que é meu Que é o filho. seu filho. Tem a Esse Flora também. tem a A Flora, Flora e o tem o Joaquim. bebê aí. E o Joaquim, ele vê a mãe com sangue e Foto ele mais acha linda. que... Não, não vou contar. Vocês vão ter que comprar o livro pra ver. Porque essa foto mais linda, meu Deus. O Joaquim, ele vê a mãe com sangue e acha que ela se machucou, que é uma coisa muito comum com as crianças. Porque a criança, ela vai no banheiro com a mãe, né? Então, quem Sim. tem esse privilégio de ir no banheiro sem filhos são os homens. A gente não tem esse A Maria privilégio. Cecília falou assim: mãe, o que que é isso? Porque daí, né, assim, então vamos falar de orientação agora, porque é bem importante isso. Daí eu falei assim que era a fralda da mamãe. Ela ficou, tipo, me olhando assim. Tipo, Tipo, ué, a minha mãe usa o que que fralda, mas ela aconteceu que você não sangra, eu saiu não. da... O que que você saiu dessa... não Vamos saiu falar da de fralda? educação menstrual. É, Como que a gente conta para os nossos filhos? eu acho que colocar a gente numa posição de adulto. Então, colocar a gente como na posição de criança, né? Usar fralda é a gente colocar numa Sim. posição de Ela olhou criança. e achou estranho. Tipo assim, o que Lógico. aconteceu que você não Falei, saiu da ai, meu fralda Deus, o até que que eu vou hoje, né? falar? Aham. E assim, também não é a verdade, né? Então, assim, a gente pode falar pra criança a verdade, assim, não, é que a mamãe sangra, né? Então, por isso que se chama A Mamãe Sangra, porque foi isso que eu falei pra ele e repito ainda, né, pra eles, a mamãe sangra. Então, dizer assim, a mamãe sangra porque o corpo da mamãe, ele faz, né, um espaço ali onde vai ter um bebê, que você pode chamar de casinha, pode chamar de lar, você pode chamar de qualquer coisa, né? E simplificando ali pra criança. E quando não tem bebê, o sangue sai com essa casinha. Né? Então é uma coisa bem simples e que ajuda a Simples. criança a entender e fazer parte da vida dela. Porque daí a próxima pergunta foi do meu filho, quando eu falei assim: o corpo da mamãe faz uma casinha para um bebê morar, e esse bebê, quando tá dentro da mamãe, o sangue ajuda a nutrir e a proteger esse bebê. E aí ele fez assim: igual quando eu morava lá dentro? Então ele achou incrível essa questão. E foi muito legal, né, passar por isso, assim, porque eu passei muito bullying, né, quando eu era pequena, porque menstruava. Eu tinha 9 anos, gente, imagina, era, né? E aí, quando eu fui contar pra ele, um menino, eu achei que ele ia achar nojento, que ele ia achar, Não, né? mas é que eles não têm isso. A gente que acha. O adulto, a gente olha como adulto. Isso. Pra tudo, Coloca né? tudo que eu vivi naquilo. Adultiza as coisas. E a criança, ela nem sabe se é nojento, se não é, se É, o que é nojento. sim. Não sabe. A gente cria isso depois, né? E aí, quando ele me olhou com essa cara de, assim, admiração, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa com essa história, eu preciso contar. E eu escrevo muito as pérolas do Joaquim, né? Era no Facebook antes e tudo mais. E aí eu escrevi essa história e falei, vou publicar no Facebook. E aí depois eu acabei, falei, não, acho que vai virar livro. E ele hoje é um livro super bem vendido. Eu vendi 1.000 cópias em 3 meses. 2.000 cópias. Não, eu vendi 1.000 cópias em 30 dias da campanha, né? Aí depois 2.000 cópias em 3 meses. E agora já vendi 4.000 cópias. E ele tá em 30 países no mundo também. E depois Caraca! desse livro eu escrevi um capítulo num livro que primeiro foi um best-seller com 1,5 milhão de cópias vendidas, que é O Nosso Sangue Vermelho. É um livro escrito pela Raquel, lá em Nova York, que conta histórias menstruais do mundo inteiro. Tem até uma história Terceira bacana, edição assim. tá aqui já. Isso, essa é a terceira edição. É uma história bem bacana, assim, E é uma casinha. é uma casinha do Gente, é um útero. útero com uma casinha, coisa mais linda. O que que tem a ver a regar as plantinhas e como é que é? Da lua?
Plantar a lua. Plantar a lua e regar as plantinhas. É. No livro, eu queria dizer assim que o livro, ele não é uma apologia a colocar a sangue nas plantas. Coloca quem quer, né? Uhum. É fertilizante. O sangue menstrual é Isso, é. fertilizante. Isso. Então, você pode usar ou não. Mas o que que isso é uma licença poética para explicar para as crianças que mesmo fora do corpo, o sangue serve para alguma coisa e que as plantas crescem como os bebês crescem. Para eles entenderem que o sangue é nutritivo, faz aquele bebê crescer, né? Faz aquele bebê ter vida. Então, quando o Joaquim, no livro, fala assim, nossa, as plantas cresceram muito, né? Até assim, as plantas ficam roxas e toda psicodélica, né? Mas é para eles terem essa noção de que o sangue é poderoso. E não para que a mãe faça, né? Até, assim, desses 4.000 unidades, 2 pessoas falaram assim, nossa, eu achei estranho ter que coloca o sangue na planta. E aí eu falei, nossa, mas eu tenho livros lá em casa que falam que é para as crianças ir para o espaço sideral. Mas eu não levo, né? Porque no caso não dá. Então, assim, Sim. o livro, ele não precisa ser real exatamente do que tem o que fazer. O livro, é a licença poética, é a criança viajar por esse universo imaginativo e dar, assim, condições dela ir além daquilo que a gente falou, né? E é você trazer para o sentir da criança. Então, por exemplo, a gente fala das histórias, e agora você trazendo isso à tona, né? De falar como que a gente conta para a criança uma história, por exemplo, do lobo. Que o lobo comeu os carneirinhos, e daí depois você tirou os carneirinhos de dentro da barriga do lobo, colocou pedra e costurou. O conto não Exato. é assim? É. Como é que na cabeça da criança isso vai ficar? Nada. A criança vai falar: ah, tirou o carneirinho da barriga do lobo, costurou de novo e colocou pedra. Tudo bem. A gente, nossa, costurou o lobo, entendeu? O adulto, ele tem essa cabeça. A maldade tá dentro da nossa cabeça. A criança, ela não tem isso de, eu vou colocar o sangue na plantinha, mas é sangue e tal, e história. Não tem nada a ver. Não. É como se É fosse a uma. magia, né? Não é uma metáfora, porque existe, você tá fazendo, É. né? Isso na sua casa. E você está mostrando a nutrição, o crescimento, o desenvolvimento. É. Então, isso é lindo. Você está trazendo para o sentir da criança. Sim. Aí, Sim. como ela vai interpretar, é dentro da imaginação dela. Isso. E a gente que não tem que ficar explicando para a criança o que é. A gente tem que só deixar ela imaginar, ela criar. Exatamente. As crianças são puras e lindas, e isso aqui é maravilhoso. Parabéns, Cláudia, pelo teu Obrigada, trabalho. obrigada. E principalmente com as pré-adolescentes, porque eu acho que isso é mais do que importante a gente falar o tempo todo que menstruação não é tabu, menstruação é desinformação, né? Para quem vai repassar, quem vai falar, a gente tem que instruir. O que você considera de maior desafio para falar para as mães, assim, que as mães interpretam, né? De o contar, o que é o desafio? É o contar, é o expor, o que é o maior desafio hoje da menstruação na menarca para a menina? Eu acho que primeiro, a relação ruim que a mãe que tem com o próprio sangue. Então, assim, achar que a menina vai sofrer, achar que, puxa, era muito novinha, puxa, que pena, menstruou, né? E verbaliza, né? E verbaliza, e o corpo da gente fala, né? Como a Uhum. gente estava falando no começo, as nossas expressões falam, né? Então, as meninas, elas ficam assim, chateadas com as reações das mães, sabe? Elas só queriam que fosse uma coisa normal, né? A Isa Isolani, que veio aqui, Sim, é minha amiga também, né? maravilhosa. E ela me conta assim, eu falo pra ela que a Isa veio do futuro, né? Pra contar pra gente que tem filho pequeno, como é que é. E aí ela falou assim que quando aconteceu na casa dela, a filha dela falou assim, mãe, eu não quero saber nada dessas coisas que você faz, eu não quero nada disso, eu vou pra casa de uma amiga que já menstruou e eu quero falar com ela sobre isso. E a Isa falou, poxa, ok, né? Uhum. Então, assim, respeitar teu filho, olhar, né, a tua filha, olhar pra ela, assim, e ver quais são as necessidades dela. Ela precisa conversar sobre isso, ela precisa... Porque a gente, às vezes, quer fazer daquilo um evento e a criança só quer continuar a vida dela normal. Principalmente pra criança que sabe, né? Porque a criança precisa saber antes de menstruar. Sim.
Não dá pra deixar a educação menstrual só pra hora que o sangue descer. Porque aí é um susto. Aí é um susto. Eu me machuquei, Isso, né? E às vezes pode até estar no meio de outras pessoas e essa exposição ela sempre vai lembrar das pessoas rindo. Ah, você não isso. se machucou, você ficou mocinha. É, Tipo, o que que é isso? é. Entendeu? Então, Teve tem uma que. menina que eu lembro, assim, que ela disse que quando ela chegou em casa, ela menstruou na escola, mandou uma mensagem pra mãe, a mãe já ligou pro pai, o pai ligou pra ela, não sei o quê, e ela falou, poxa, mãe, eu falei com você, não era pra você falar com todo mundo, sabe? Vó, irmão, não sei o quê. E a hora que ela chegou em casa, o porteiro disse, fulana, parabéns. E ela disse, não é possível que você falou pro porteiro, sabe, mãe? Poxa vida. Então, é esse susto que você Ai, que levou. Porque pecado. a mãe, ela tá ali, às vezes ela é uma mãe que fica Porque chateada, não às vezes é uma sabe, mãe muito né? feliz. Ela tá A muito mãe não feliz, sabe acha muito também. legal. Nossa, é outra fase, é outro momento da vida, Isso. né? Nossa, olha só onde a gente chegou, né? Pode ser que seja pra mãe, seja um orgulho, tudo mais, mas a gente precisa pensar nessa menina como ela quer que as coisas aconteçam, né? Porque é a vida dela. Né? Então, claro, deixar natural, né? Deixar. Tem uma menina que contou assim que a mãe chamou a avó e a tia, e aí elas conversaram sobre como foi para cada uma a primeira menarca, né? A primeira menstruação, a menarca, e elas contaram, aí ela disse que foi muito emocionante, assim, escutar da própria avó como é que foi aquele momento, né? E a mãe e a tia, e aí no final a mãe falou assim: a gente queria fazer hoje uma comemoração, assim, por esse dia. A gente pode chamar o teu pai, né? O teu tio, o avô, o seu irmão, e cada um de nós vai te oferecer um presente por essa nova fase. E ela falou: ai, nossa, gostei, achei lindo. E fizeram. Então, assim, para essa menina, para essa família, isso serviu, né? Todo mundo ficou sabendo, foi uma festa, Sim. elas deram um presente para ela, mas ela estava envolvida nisso e gostou. Agora, tem crianças que vão falar: não quero saber de nada, eu quero só Não quero continuar que a minha fale, eu vida. tenho vergonha, eu não conheço meu corpo, eu estou me conhecendo, todos Isso. esses Minhas sinais, né? emoções, né, como É, então eu não quero. Então, assim, dentro da tua realidade, né, dentro daquilo que vocês vivem, de como a sua família trata isso, olhar para essa criança e perguntar para ela como ela quer que seja esse momento, que é um momento importante. Todo mundo lembra a primeira vez que menstruou. sim. Todo Eu mundo vai fui no, lembrar. no shopping. Tava no shopping e fui no banheiro e olhei e tava menstruada. Tipo assim. E E aí, tava com falou a com a minha tua mãe? mãe, tava com a minha mãe, daí contei pra ela, enfim. Mas eu acho que hoje a gente tem mais informação na internet, né? Então a gente sabe que as meninas vão lá e Google, né? Isso. Aham, Só que tem a aí esse escola também. acolhimento, esse apoio, tudo que precisa ser oferecido, né? Não é simples assim, Uhum. de chegar e, eu menstruei, né? Ô, Isso. Cláudia, acho que a gente falou basicamente de tudo, mas eu queria que você só contextualizasse o jogo da lua. O que que é? Porque você fala dos ciclos. Fala o que que é Isso. os ciclos pra gente fechar o programa. Porque O, faltou isso, é muito importante. O Jogo da Lua é um jogo que eu criei para ensinar as meninas. Então, quando o livro saiu, o livro é para crianças de 2 a 7 anos, tá? Ele não é para adolescentes. Não Sim, é para adolescente adolescentes. é outra coisa. Se quiser procurar a Cláudia para falar com a sua filha sobre menarca, explicações, procure a Cláudia Isso. para falar sobre isso. Mas esse livro é para Para criança. criança, de 2 a Uhum. 7 anos, porque a gente vai falar do corpo da mãe, né? O livro É, ele fala sobre o corpo da mãe, não sobre o corpo da criança, porque senão pode cair naquele negócio que a gente falou de a criança ficar com medo de sim, engravidar. E a adolescente, né? Então, aí as mulheres, as mães começavam assim: ai, Cláudia, você tem que escrever alguma coisa para os adolescentes, você tem que escrever alguma coisa para os é. adolescentes. E eu não gostaria, assim, que fosse uma coisa assim, obrigada, que a menina tivesse que ler, sabe? Porque já é Hum, aquele momento que ela fala: ai, que saco, só fala disso, eu não quero uhum. mais ouvir falar, eu não quero, né? Então, eu queria que fosse uma coisa divertida. Então, eu criei um jogo, que é o jogo da lua, que ele vai ensinar as fases da lua, os arquétipos da mulher. Então, assim, cada fase menstrual, ele vai combinar com a lua e com o arquétipo menstrual. Então, a lua nova, a menstruação e a anciã. Né? Aquele momento que você quer ficar quietinha, sem luz, né, da lua nova, e o momento que você está menstruando. Aí depois a menina, lua crescente e pré-ovulação. Ovulação, mãe e lua cheia, e lua minguante, TPM e feiticeira.
né? Então, eu vou Então, os falar arquétipos é a mãe, a feiticeira, a a anciã anciã e a menina. e a menina. E as Isso, luas é a nova crescente minguante cheia isso. E a e a menstruação. menstruação, ovulação, pré-menstruação e Pré-ovulação. pré-ovulação. Isso. Então, são 4 fases da lua, da mulher Que do legal, menstrual. você contextualizou com os arquétipos. Isso. Muito legal. E aí, é assim, é um tabuleiro que a menina vai jogar o jogo ali, né? Uma vez de cada, vai comprar uma daquelas cartas. E aí tá escrito assim, ovulação, você tá cheia de energia, pule 3 casas. E aí ela pula 3 casas. TPM, você está com menos energia, volte 2 casas. Tem assim, parto, você pariu um bebê. Receba um presente de cada jogadora, né? Menarca, você menstruou pela primeira vez, receba um presente de cada jogador, sabe? Uhum. Então, tem as fases da mulher, e é um jogo que ela vai lendo e vai se informando também sobre as Que fases menstruais legal. e sobre a lua, sobre o arquétipo e sobre tudo isso, jogando, né? Sem aquela obrigação de entender alguma E coisa. ler sobre pré-ovulação, Isso, eu não entendeu? quero, ai, que saco, né? Então, é uma forma divertida de ensinar. Muito legal. Onde que a gente acha para comprar? Por enquanto, só comigo mesmo. Tá, e daí você que produz tudo, faz tudo, o Isso. tabuleiro. Nossa, eu É. já tenho para quem dar de presente. Para uma mãe que tem uma pré-adolescente. Ai, que legal. Por enquanto, sim, porque eu lancei ele em um financiamento coletivo, né? Mas, assim, o ano passado foi um ano muito desafiador para mim, né, de saúde mental. Então, eu não continuei esse projeto ano passado e esse ano tô retomando ele. Então, já vamos divulgar depois quando tiver tudo pronto, Sim, tudo certinho, sim. mas eu quero um, tá? Tá bom. Já quero dar de presente para uma mãe, que eu acho muito legal essas coisas assim interativas, sabe? O que traz essa parte lúdica, É, né, do sentir. Isso que eu falei para você, não é só, ai, só ler aqui, toma, lê isso aqui. Não, tem é. todo um contexto, as crianças e tudo, E as a mãe pode jogar imagens. junto também. Sim, e o jogo é muito legal, muito E educativo. Uma Mãe Sangra também, assim, é um livro que as mães que têm, assim, muitas mães, elas falam assim, ai, Cláudia, é um livro do meu filho, mas é meu, eu não gosto que ele mexa, eu não gosto que estrague, porque ele também fala sobre nós, né? E é um livro que é para conexão mesmo da mãe com o filho, né? Que vai falar sobre a sua vida e a história do seu filho que tá dentro da sua história, né? E o livro onde a gente acha? O livro ele tem em todas as livrarias, ele tem Uhum. na Amazon, ele tem no site, no meu Instagram também, na bio do Instagram, A Fala o Mamãe Instagram, Sangra. a Mamãe A Sangra. Mamãe É Sangra. o mesmo nome do livro, não dá pra esquecer. Exato, Então, facinho, é facinho. sim. E aí na bio do meu Instagram tem lá o link do site, mas também dá para comprar na Amazon, dá para comprar em várias livrarias. Aqui em Curitiba a gente tem para vender na Pequeno Benedito, na Garimpê, tem nas livrarias, na Livraria da Vila, tem várias livrarias aqui também. E quem quiser revender o livro também pode entrar em contato comigo. Muito legal. Nossa, parabéns pelo teu Obrigada. trabalho, de Obrigada. verdade. Eu acho que um podcast é pouco pra gente falar sobre isso. Já tá na hora de você gravar os teus episódios aqui e fazer os teus episódios, os teus temas, né? De tudo. Porque, meu Deus, a gente tem que falar cada vez mais sobre esse tema, porque não dá pra gente, né, deixar essas É, meninas sem informação. É uma geração que tem acesso à informação, mas às vezes a informação que chega lá é um desserviço. isso. Então, não tem como, né? Tem que Tem que ser produzir informação de qualidade. filtrado, exatamente. Não adianta qualquer coisa também, É, né? é, Qualquer dar um Google lá e pronto e deu. Tem que ser é uma parte humanizada, você falando, é uma roda, é um acolhimento diferenciado, porque é, é uma fase da vida da mulher linda, mas ao mesmo tempo que precisa ter informação sim. e orientação. Orientação. Sim. Eu agradeço também, Nanda. Ai, Parabéns queria pelo teu falar trabalho. mais. Queria falar mais horas. O É, Fabrício não quer falar mais de menstruação ali, ó. Ele não menstrua, dele não entende. é. Mas, assim, obrigada pelo convite. Obrigada. A A gente gente vai ir, a gente vai tricotar tanto, né? vai. Agora aí, a gente tem agenda até Ó, maio, pelo menos. temos bastante coisa, Tem, né? tem bastante coisa. Mas parabéns pelo teu trabalho. Eu sei que é Obrigada. desafiador mesmo trabalhar com as Muito. redes, trabalhar com informação. Às vezes, informação que as pessoas não querem ter. Que É. às vezes a gente tá tão cômodo aquele lugar ali, né, pra pessoa, e a gente traz a informação realmente pra cutucar, e é Uhum. desafiador lidar com isso, né? Eu falei hoje pra Bruna, né? A gente gravou o episódio de manhã, eu falei pra ela, é desafiador,
mas a gente tem que fazer o tempo todo, tem que estar lá, tem que falando, e o óbvio precisa ser dito. Sim. Às vezes, né, a gente acha que o óbvio não, mas tem que ser Tem dito, que ser dito. né? E juntas a gente consegue, né, com essas causas que a gente trabalha, com mães, você como empreendedora, empresária, escritora, né, lançou o livro, tem todas essas questões. Se a gente se juntar e se apoiar umas às outras, é muito melhor. Muito mais Então, forte. é mais forte, é uma potência, cria tudo junto, é uma corrente. É, Então, olha quanto trabalho a gente tem pela frente, né? sim. Cada vez mais. E gera menos não, né? Menos competição, menos julgamento entre mães, entre mulheres. A gente se entende, a gente faz e vira uma rede de apoio gigante que É. nunca jamais vista em tempo algum, né? E essa tribo, né, que as pessoas precisam, né? Que a Exato. gente precisa como mãe. Se a gente não cria criança sozinha, a gente não consegue fazer Não, isso. é uma É uma comunidade. utopia, né? Então a gente precisa dessa comunidade, a gente precisa de uma apoiando a outra, né? E quando você fala do meu trabalho, eu falo do seu, juntas, a gente, né, como mães, imagina que geração que a gente não tá criando para os nossos filhos. Os seus filhos são a geração da minha, né? Então a gente caminha Exatamente. todo mundo junto para uma Exatamente. geração melhor. Me arrepiou. Ai, Deus. Gente, obrigada. Aqui, ó, a Claudinha, dá tchau para todo mundo. Obrigada. E fala tuas redes sociais de novo. A Mamãe Sangra, a gente vai deixar aqui. Isso, a Mamãe Sangra. O meu pessoal é Cláudia J. Pacheco. E a da tenda é Viva a Tenda. Eu quero ir lá. Que eu Bora. quero fazer essas coisas, né, que eu gosto, essa sabedoria aí de mais conectado com a natureza. Acho que a gente Legal. precisa. O corpo é biológico, natural, e a gente Essa precisa semana a gente disso. vai trazer uma pajé do Acre. Eu não sei nem o Nossa. nome da. É muito difícil o nome desse. Depois eu te passo. É o nome da etnia, mas a gente sempre tem aqui Iauanauá, Runi Queen, que são Você lá me da. manda quando Mando tiver, sim. você não vai esquecer de mim. Terça-feira agora tem com uma pajé, eu vou te mandar. Tá, Pode me deixar. manda. É à noite. É à noite. Dá tempo de eu ir. Então, ó, já vamos programar terça-feira à noite. O Fábio falou que se terça tinha compromisso, não vai ter mais, não, porque eu vou lá na tenda. Gente, obrigada, Cláudia May. Obrigada. Beijo, compartilhem o vídeo. Não esqueçam, porque sempre tem alguém que precisa ouvir. E a gente está falando de um tema muito importante para as pré-adolescentes, adolescentes, para a mulher e principalmente a informação para as crianças. Então, não deixem de compartilhar. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.